Ei. Pronto! Espera aí, para não dar. Bom dia, gente. Estamos transmitindo direto do Instagram e do Facebook. Espera aí, do Facebook ainda não. Go live. Pronto. Começamos pelo Facebook também. Estamos transmitindo direto do Facebook e do Instagram. O Edu foi dar uma volta no Facebook. A gente vai se revezar aqui, né, André? No Instagram, os três. Sim. Eu vou tentar, enquanto um fala, os outros dois de nós vai tentar acompanhar os comentários, Sim. perguntas para a gente anotar. Uhum. Começamos? Sim, começamos. Bom dia, então, a todas e todos. Então, estamos iniciando a primeira live, né, espero que a primeira de muitas, da formação em esquizoanálise, perspectiva transdisciplinar da clínica. Somos a equipe de coordenação, mas também professores e supervisores da formação. Eu sou o André Rossi e temos a presença da Williana Lousada e Eduardo Passos. Quem está assistindo pelo Instagram está vendo só nós dois, e pelo Facebook estamos nós três, né? Nós funcionaremos por moderação interna, né? Então, nós mesmos vamos nos organizar para poder colher as perguntas de vocês e, em seguida, tentar responder. Cada um vai fazer uma fala de 10 a 15 minutos. E se nós ultrapassarmos esse famigerado, né, essa famigerada 1 hora, né, do Instagram, e ele nos derrubar, a gente vai tentar voltar para continuar o debate. Então, vocês fiquem atentos que a gente vai tentar voltar, né? Então, começando, né, o tema de hoje são as modulações da clínica na quarentena. Seguindo essa recomendação da OMS e do CFP, certamente não as recomendações do Ministério da Saúde, estamos atendendo a maioria de nós de casa, né? Mas antes de começar por esta via, nos perguntar, né, que clínica, né, que nós estamos falando, né? Porque toda fala é um recorte. E, afinal, existe a clínica dos ambulatórios, dos CAPs, né, dos acompanhantes terapêuticos, a clínica grupal. Então, à medida do possível, né, seria interessante que esses companheiros dessas modalidades também pudessem, né, se pronunciar, né, como estão procedendo. Talvez não somente, né, nos comentários, mas um próximo vídeo, né, que a gente consiga fazer. Eu tenho acompanhado algumas lives de clínicos discutindo a questão dos novos enquadros, né, dos novos enquadros, novo setting, a presença do analista, né, presença ou ausência. E há um consenso, né, de que não é uma novidade o modo de atendimento online. Na verdade, já era praticado por muitos clínicos ao longo dos anos. Eu mesmo não recebia pacientes online, mas, porventura, pacientes que tinham, né, uma relação já clínica comigo e viajavam e moravam em outros lugares, eu mantinha essa relação, né, esse processo terapêutico, analítico, né? A novidade, na verdade, é que fomos atropelados, né, empurrados, né? A novidade é que fomos forçados a pensar nisso, né? Aproveitando uma formulação do Deleuze, né, de que o pensamento é um ato de forçamento. E são nesses momentos, né, de forçamento que a gente tende a avançar, né? Portanto, como ficam as modulações da clínica contemporânea com o atendimento online, né, que a gente quer discutir hoje? Eu vou fazer uma fala rápida, eu vou tentar passar por essa questão da presença, da modulação do setting, né, do enquadre, e também do que eu vou chamar de cansaço, percepção, atenção. Em primeiro lugar, na questão da presença, né, de que corpo falamos? Os corpos estão presentes, né? Então talvez a gente
mude isso de presencial, não presencial, falar disso, né? Os corpos estão presentes, o olhar, a voz, a construção de uma ambiência, né? Que passa, certamente agora, por esse dispositivo, né, tecnológico, esses gadgets, né, esses dispositivos tecnológicos. Ponto pacífico, a presença. Mas talvez os companheiros haitianos, né, possam contribuir com a discussão da sua perspectiva corporal, né, para enriquecer o debate. Né? E nisso há uma certa mudança, né, do enquadre, né, do set. E essa mudança não é uma escolha, né? Vamos mudar, não vamos mudar. A mudança é o que se apresenta, é o inexorável. Está mudado. Existe uma mudança. E não é aquilo pelo qual devemos lamentar ou esperar o seu retorno, o retorno da clínica ao normal. Né? Não haverá retorno. O pós-pandemia para a clínica será uma outra coisa que não o que era antes e o que não é o atual. E nesse sentido, né, de criação, né, de novidade, eu gosto muito dos psicanalistas, né, de um filme, né, de uma tradição que ela é húngara-inglesa. Então, eu vou citar 4 deles rapidamente. Né? Sandor Ferenczi, ele fala da elasticidade da técnica, que está tão retomada e em voga. Né? E nesse texto muito interessante dele, de 28, ele fala que o artista, né, ele poderia até se interessar pela psicanálise, mas logo ele acharia um método excessivamente mecânico e considera que a ciência ela opera sempre por uma forma de desapontamento. No lugar do místico maravilhoso, coloca-se muitas vezes o inflexível, a uniformidade, provocando um efeito de tédio, desprazer, coerção da criatividade. E o interessante é que ele não fala só do lugar de clínico, mas também de formador. E isso une nós 3 aqui hoje, né? Clínicos e formadores, porque desde a criação da IPA, né, 18 anos antes desse texto que eu acabei de citar, congresso em que, pela sua própria boca, né, proferido por ele mesmo, o ato inaugural de criação da IPA, ele viu o movimento tornar-se uma instituição sólida, mas a técnica, a seu ver, inflexível, tediosa, desprazerosa. E certamente essa imagem hoje do Ferenczi, né, imagem de artista criador e clínico ousado, não foi o que se montou dentro do movimento. Né? Porque até a década de 80 ele era tido como imprudente, louco, desviante. Pegando esse filo, né, o casal Balint, Alice e Michel, também húngaros, falam de uma técnica que deve ser duplamente individualizada às necessidades do paciente e a construção de um estilo, né, analítico do analista. Pegando o quarto, né, psicanalista, ele em inglês, né, o Winnicott fala de um ajuste ao ritmo e ao tempo do paciente, né, promoção de uma ambiência, e entre eles eu traço uma certa linha que passa pela praxis como norteadora, né, e que deve guiar a produção de ações e conceitos. Né. Pegando isso que o casal Balint traz, né, o duplamente individualizado, o que passa por o eu e o outro, um e outro, eu acho que hoje nós devemos incluir um terceiro, né? Essa dimensão de terceiridade ou de alteridade radical que é dada tanto pela dimensão de catástrofe, de trauma, ou como gosta do Deleuze, de acontecimento, que nos atravessa e nos força a pensar e agir. E, ao meu ver, né, nos mostra que o enquadre não é de 2, né? O set nunca foi de 2, sempre foi transversal e ampliado. Então tem uma terceira via, né? Uma terceira coisa que nos atravessa, nos força a pensar e sermos criativos. Né? Seja por uma certa alteridade radical, que, como gostam Deleuze e Guattari, né, esses sócios, que é esse terceiro, as relações duais, o modo de produção capitalista, ou terceiros agora não radicais, mas
relativos, né, os gadgets, esses dispositivos eletrônicos que nos comunicam e se misturam à nossa atividade clínica, né? Portanto, ao meu ver, né, o que se afirma nessa dimensão clínica atual, né, é a sua dimensão ético-estético-política, né, para agora incluir um termo guattariano. Ética, né, como se conduzir e ajudar o outro em sua condução. Estética, que é a própria criação de si do outro e da técnica. E essa dimensão política, né, introduzindo a coletividade, a alteridade radical que nos atravessa e que nos faz pensar e agir, né? Portanto, não sendo a mesma coisa, o mesmo tempo, a mesma clínica, as mesmas questões, né? Não sendo isso, né, que a gente transferiria para um enquadre, para um outro enquadre, então na tentativa de uma adaptação, somente transferindo uma agenda que a gente tinha para uma agenda online, não sendo isso, se a gente tiver e quiser fazer isso, a gente vai encontrar algumas dificuldades, né? E diversos companheiros têm trazido um cansaço, né? Experimentação de um cansaço fora do comum. E nas 2 primeiras semanas que eu sinto que está se dissolvendo ao longo do tempo, né? No meu caso, uma dor, né? Nessa região dos olhos. Uma dor, um cansaço, um peso. Que eu tendo a pensar que está ligado a uma tentativa de perceber o mesmo que antes, mas com uma redução, né, dos canais semióticos. Mas agora com quebra visual, falha de conexão, né, e a gente fica ali, né, né, apertando os olhos e tentando receber, né, isso que a gente recebia antes, né? Numa live muito interessante, Elia Borges e Diogo Ondar, né, citaram na live do grupo de pesquisa Sandro Ferenczi, né, citaram a primeira experiência de exibição de cinema dos irmãos Lumière, né, em 1895. Então eles filmaram um trem chegando de frente e fizeram a sua primeira exibição de cinema. E o resultado foi que muitos dos que assistiram correram para o fundo da sala com medo de ser atropelado. Não só isso, quem era filmado não dava tchau, não tentava se proteger. Ou seja, nem para quem era espectador e nem para quem estava sendo filmado, aquilo participava do seu esquema perceptivo. Era algo inominável, né? Não experimentado. E eu acrescento, né, por amante da tecnologia que eu sou, né, que isso não é um fenômeno do século XIX. Mas também, atualmente, no século XXI, né, a gente pode se deparar com vídeos na internet, vocês podem achar pessoas que, pela primeira vez, usam óculos de realidade virtual. E vocês vão ver muitas pessoas gritando, não conseguindo pisar no chão, caindo, gritando e caindo. Ou seja, o nosso esquema perceptivo está à prova a todo momento, né? E isso é o que se coloca, né, na atualidade da clínica. Finalizando esse argumento, a Elia fala muito acertadamente uma coisa interessantíssima. O neurotípico é focado. O neurotípico é focado. E para acessar esse campo da ambiência, a gente deve acessar uma experiência que ela chama de rizomática. Trazendo aqui para nossa formação na esquizoanálise, eu acho que a gente pode dizer de uma experiência esquizo, né? Saindo desse esquema neurotípico, né, focado, que causa cansaço, né? A gente pode, com os nossos alunos na formação, a gente sempre fala alguns termos que são conceitos próprios, né? Como entrar numa, né? Como contrair grupalidade, como acessar a experiência trans. Por serem nossos dispositivos todos grupais, né, de formação,
Então, a gente entende que eles se fazem numa espécie de dissolução, seja do eu, né, do ego, do eu, da formação da individualidade neurótica, do foco atencional, né, uma dissolução desse foco. E, portanto, né, a provocação que eu faço, né, já tentando finalizar minha fala, né, no lugar do lamento, né, do medo de se instaurar uma dimensão totalizante da imagem, da parada na dificuldade de percepção, diminuição da potência clínica, né? Por que não nos deixarmos levar pela atitude investigativa e inventiva inicial que habitava esses teóricos da clínica que usamos, né? Por que não incluir a desconexão da rede, a voz metálica, o corte da imagem e na imagem como formas clínicas atuais que não vão na direção da dualidade e da totalidade? Pegando uma expressão da Virginia Kastrup, né, por que não acessar uma espécie de percepção cartográfica, né, ao mesmo tempo flutuante, concentrada e aberta? Né? Bem, tentei fazer um pouco um passeio, nos apresentar e trazer algumas questões para a gente debater. Né? Acho que eu fico por aqui. Valeu, André. Vou pegar aqui um pouquinho a bola. A ideia, então, como o André falou, de fazer essa live é a gente conversar um pouco, né, sobre a clínica, sobre o que tem acontecido, sobre tudo que tem mudado, né, nesse momento. Vocês podem fazer perguntas aí, se quiserem, no final a gente vai responder, né? Pensei em conversar um pouco, então, sobre a relação que a gente tinha, né, como clínicos, anteriormente à pandemia, com esses modos online de atendimento, né? Muitos de nós já fazíamos isso, como o André bem lembrou, mas fazíamos pontualmente e com muitas ressalvas, né? Muitos de nós fazíamos nesses casos que a Andrea também mencionou, de pessoas que já eram acompanhadas e saíram. Alguns casos de pessoas que moravam fora, brasileiros, em situação grave, psíquica, né? E a gente já chegava num atendimento, né, numa situação mais grave. Mas isso era pontual no nosso trabalho, né? Assim, e entendo que não falávamos muito sobre isso, né? A nossa produção é muito pequena nesse campo, né, de atendimento online, o que nos deixa um pouco órfãos nesse momento, né? Estamos produzindo aí no calor do momento, né? Então, pouca gente vinha pensando sobre isso, especialmente a partir da nossa perspectiva clínica, né? Mas com o compromisso que temos como pesquisadores e como clínicos, né, que se propõem a pensar a realidade, né, em que vivemos, isso se impõe, então, para nós, nesse momento, né? Uma coisa que me vem à mente, né, sobre o setting e o enquadre clínico, que é uma prática muito comum no campo da esquizoanálise, da clínica transdisciplinar, é o AT. Há muitos anos a gente se identifica a prática do AT, identifica a nossa clínica, né, o acompanhamento terapêutico, e isso já é uma ruptura com o setting clínico, né? Também a inserção da nossa filiação, vamos colocar assim, teórica, no campo da saúde pública, já vinha, né, também impondo a nós uma equivocação do setting clínico, né? Enquanto muitos analistas estiveram presos em seus consultórios e aferrados, né, à técnica do divã, estivemos atendendo em salas com 2 cadeiras bem duras, às vezes em corredores de ambulatórios, hospitais. Estivemos adaptando o nosso trabalho
a frequências quinzenais, mensais, o que era possível diante de uma demanda muito grande, né? Mas ainda assim estivemos preocupados, né, em pensar o corpo na clínica, em pensar a presença, em pensar a qualidade da atenção, pensar coletividade, desigualdade social, questões raciais, questões de gênero, né? E isso marcou a produção clínica, né, nesses anos, assim. Fora do Brasil já existe um pouco mais de produção sobre atendimentos online. Então, eu queria destacar primeiro que mesmo a gente já tendo um espaço de ruptura com um setting tradicional ou um set fixo, né? A gente produziu pouco sobre isso e agora estamos impelidos aí nessa produção. As soluções, né, elas não podem caminhar pensando separadamente as coisas, então, tudo que a gente pensava antes e o que a gente vai pensar agora, né? Mas elas vão precisar caminhar lado a lado, a gente precisa continuar pensando, né? A questão social, a gente precisa continuar pensando coletividade, o corpo, a presença, a percepção, né? As questões raciais, de gênero, sociais, e isso vai estar agora aliado, então, às questões da virtualidade ou de outro tipo de presença e de outro tipo de setting, né? A gente pensa essas coisas, então, lado a lado, né? Isso porque algumas questões voltam a aparecer, né? Ou aparecem até com mais força no tema online, né? Como é o problema, né, de quem não tem celular, de quem não tem smartphone, de quem não tem internet o mês todo, o pacote acaba, né? De quem não tem um espaço privado em casa onde possa conversar, né? Vira terapia de família, vira terapia coletiva, não tem terapia, vai se falar sem outro ouvir, vai colocar um tampão no ouvido de quem está perto, né? Essas barreiras, inclusive da intimidade e de pensar o campo do que se fala em análise como totalmente íntimo, também vai precisar ser problematizada considerando os diferentes contextos e as diferentes pessoas que a gente escuta. O que também não é exatamente uma novidade, porque se nos nossos consultórios particulares temos uma imensa preocupação com isolamento acústico, a sala de espera, quem ouve, quem fala, nos espaços do atendimento público, isso não é exatamente uma questão, né? É isso. No AT, isso não é exatamente uma questão, né? Já se escuta nos centros culturais, num café, num cinema, ou quando se acompanha um paciente a um show, ou na própria casa da pessoa, né? Ou nos passeios pela rua, né? Então, hoje a gente se debruça sobre as questões da clínica online ou por telefone, como profissionais de saúde, como profissionais preocupados em manter uma responsabilidade de um acompanhamento já iniciado, como profissionais preocupados com as novidades, as novidades da pandemia, no sentido de que outras crises isso gera, que tipo de pânico, que tipo de horror, né? Lidamos com as modulações das questões trazidas para a análise, né? Muitas questões mudam completamente, né? Problemas, brigas, se esvaziam, né? Diante de uma situação de emergência extrema e de medo de morte e de vida, né? Eu vou tirar o André aqui um pouquinho e vou chamar o Edu, que daqui a pouco também ele já vai entrar,
Tá bom? Remover André. Edu, pede aí para entrar, por favor. Então, preocupados que estamos, né, com a formação clínica, vamos nos debruçar sobre isso, né? Inclusive como pesquisadores que não deixamos de ser. E nós apostamos hoje nessa investigação, né? Nessa questão, não por desespero, né? Ou não porque só nos resta essa opção. Mas eu elenquei 3 pontos, porque então devemos nos debruçar sobre isso. Eduzinho, acho que está aqui, peraí. Edu, adicionar. Isso. Primeiro, porque a gente aposta nesse canal como possível, né? Oi. Então, a gente deve se debruçar, pesquisar e desenvolver novas tecnologias para essa clínica online, né? Seja por telefone ou online, por vídeo ou sem vídeo, né? Porque a gente aposta que isso é possível, né? Que esse é um método que garante, né, um acompanhamento efetivo, uma clínica efetiva, uma análise, né? Segundo, porque a gente pode produzir uma tecnologia para isso. Se não produzimos até hoje, né, apostamos que podemos produzir, né? E aí temos gastado agora, dividido o nosso tempo, né, sobre isso, para pensar também essas questões. E terceiro, porque temos um mandato, né, como eu já falei, uma responsabilidade como profissionais de saúde em promover saúde, né? E parte da promoção de saúde nesse momento é o distanciamento físico, né? E a gente, em meio ao distanciamento físico, precisa criar outras condições de promoção de saúde. E dentro disso, eu tenho pensado, já tenho conversado com alguns colegas em algumas questões práticas que têm permeado esse fazer nesse 1 mês e 20 dias que estamos aí atendendo exclusivamente online, né? Uma dessas questões é a relação com a tecnologia. A Bruna até colocou um comentário aí, psicólogos e tecnologia, uma guerra eterna, assim, né? A gente tem que romper essa briga, né? Precisamos atravessar esse momento fazendo as pazes com a tecnologia, pesquisando, aprendendo, né? Sendo melhor nisso. Isso faz diferença para os nossos atendimentos, para o sentimento de acolhida das pessoas que a gente atende, né? Então, fazer as pazes com a tecnologia, investigar, né? Investir nos dispositivos. Se o que fazia sentido para a gente há algum tempo era ter um consultório confortável, que colocasse um acolhimento para os nossos pacientes, né? Hoje faz muito sentido a gente ter equipamentos tecnológicos que promovam isso, né? Então, o nosso investimento mudou. Também a questão do conhecimento, né, dessa tecnologia, de ampliar essa tecnologia da nossa percepção, do modo como se escuta, do regime de atenção, né, nesses canais online, né? E eu tenho pensado também essa questão da ambiência, né? Algumas pessoas têm brincado muito sobre o fundo das lives, enfim. Eu descobri essa semana que tem programas que colocam o fundo, tipo, escaneia seu corpo e coloca o fundo que você quiser. Não usei isso ainda, mas eu acho que é uma coisa para a gente pensar. Importa, não importa, quanto importa, que tipo de visibilidade se tem, né, atrás da gente, isso vai tomar a atenção do nosso paciente, não vai? São elementos que certamente interferem na nossa clínica, né?
E não há uma regra para o que deve haver, mas o que deve haver é a gente saber que isso vai interferir, menos ou mais, mas isso está ali como um elemento do nosso setting, da nossa presença nessa clínica, né? E, por último, as plataformas, né? Dentro desse investimento nas tecnologias, é importante a gente conhecer as diferentes plataformas, né? E pensar, discutir, refletir sobre o que melhor se adequa, né, para nós. Tem gente que tem usado umas salas, né? Então, simula uma coisa mais consultório, a pessoa entra na sua sala, né? Pode ser, porque aí tem o WhatsApp, que é uma ligação, ou o Hangout é uma ligação. Então, o paciente liga, vocês se ligam. O problema, quem chama, né? Quem avisa que está online primeiro. São problemas novos, né? Que a gente tem precisado se debruçar. E aí, para finalizar, né? Quero deixar algumas questões que seria sobre o futuro, né? Como será depois da pandemia, né? Teremos consultórios, não teremos? Teremos muita demanda de permanecer online. Como lidaremos com essa demanda, né? Como retornaremos, né? E o próprio futuro das tecnologias, né? Que da agora para frente a gente possa passar a pensar, será que em breve teremos hologramas? Atenderemos nesse formato, né? Como isso modifica bastante, assim, né? O nosso modo de fazer clínica. Então é isso. Vou passar para o Edu falar um pouquinho. Eu vi que surgiram umas perguntas aí, não sei se o André conseguiu anotar, vou tentar recuperar aqui. Vai lá, Edu. Obrigado, Willy. Bom, vocês estão me ouvindo? Bom dia. Domingo, né? Fazendo esse encontro aqui para a gente discutir as modulações Edu, da clínica. só um instantinho, estão avisando que o seu microfone no Facebook está off. Ah, tá. Tá ligado aí? Ligou, Vou né? ligar. Vou ligar. Show. Tem que abaixar o Pronto. volume. Show. Caramba. Só um minutinho. Tá. André, enquanto isso, me diz aqui pelo Facebook, escreve no chatzinho se você conseguiu anotar as perguntas. Ou se eu volto tudo aqui. Bom, vamos lá. Bom, a gente parte então desse pressuposto, né, que está já colocado na fala de André e na fala de Willy, né, com quem estou sintonizado em função da força desse nosso coletivo, a força dessa nossa parceria. Né? E o pressuposto é esse, né, de que a clínica ela modula acompanhando então os movimentos do contemporâneo. Isso para nós significa então que a clínica não só se dá sempre nesse tempo presente, né? Como também, e sobretudo, ela se define sempre como uma clínica do contemporâneo. Não só uma clínica no contemporâneo, mas uma clínica do contemporâneo. E é então o desafio, né, de, estando ali também, no contemporâneo, colocar-se em questão, colocar-se em análise. Né? Os casos da clínica e a própria clínica como um caso. Então, é sobre esses desafios, né, da clínica nu e do contemporâneo, que a gente hoje está querendo discutir o que se passa, né, nesse tempo presente, um tempo em que vivemos, então, essa experiência, uma experiência limite, em que o sentido do perigo
ele atinge, então, essa agudização, né? É um perigo, então, vivido pela humanidade. Certamente nós aqui, abaixo do trópico, nunca tivemos essa experiência de uma ameaça mundial, né? E uma ameaça que hoje ganha essa concretude, né? Que certamente atinge de forma decisiva os processos de subjetivação. E certamente a clínica não pode se esquivar, né, dessa urgência, né? Isso que se faz então como algo que nos força a modular, nos força a nos desviar de nós mesmos. Bom, a quarentena, né? Na necessidade da quarentena, né, ela alterou nosso cotidiano, ela nos obriga a refazer nossas rotinas, ela refaz, então, o sentido de comunidade, né? E um sentido, então, que vai agora articular de uma maneira muito forte, né, essa inseparabilidade entre o cuidar de si e o cuidado do outro, né? A gente se isola, a gente usa máscara, né? A gente mantém um afastamento de segurança sanitária no cuidado de si e também no cuidado do outro. Então, esse sentido do comunitário, esse sentido de um cuidado comunal, que me parece um efeito mais imediato e evidente dessa experiência da quarentena e da profilaxia, né, que se impõe frente à ameaça da viralização. A clínica, então, é forçada a modular, né, e ela modula não só acolhendo as expressões de sofrimento, né, que resultam da viralização que vem junto com o Covid, né? Porque a experiência no contemporâneo é de uma espessura problemática do tema da viralização, né? Muita coisa se viraliza, né, junto com o Covid, e podemos pensar, então, numa viralização de afetos tristes, né? Medo, ansiedade, né? Insegurança, a paranoia, né? A angústia frente a esse imponderável da morte. Tudo isso vem viralizando e exige uma profilaxia mental. E, consequentemente, para esta profilaxia, dispositivos e tecnologias apropriadas, né, para dar conta dessa experiência de perigo subjetivo. Mas a clínica, ela também modula, né, não só no acolhimento, né, desses efeitos de subjetividade, modula também alterando o seu modo de operar, que é esse o tema, né, da nossa live hoje, né? Edu, fala um pouquinho mais alto que o pessoal está falando que, especialmente no Facebook, perto do seu notebook aí, tá baixo o som. Tá muito baixo. Bom, fala mais alto então. Então, estou dizendo que a modulação da clínica, eu entendo que ela se faz não só pelo acolhimento desses efeitos de subjetividade, né, que a gente acompanha hoje no contemporâneo, mas ela também modula na medida em que ela altera o seu modo de operar, né? Um refazimento do setting, né? O Rogério disse há pouco, ele pergunta, né, parafraseando lá o Mil Platôs, como criar um setting sem órgãos, né? Como a clínica criar para si um setting sem órgãos. Então, sim, eu acho que essa é uma fórmula bem apropriada para o desafio do contemporâneo. E essa alteração, então, do seu modo de operar, né,
talvez sendo uma intensificação do que já estava certamente posto, né, desde a grande virada que a clínica do inconsciente forçou, né, ali na passagem do século XIX para o século XX. Né? Então tem uma experiência do setting, né, do setting clínico, que de alguma maneira encontrou ali no divã freudiano um primeiro dispositivo tecnológico de criação de um ambiente propício, né, para as formas de expressão do inconsciente, né, para a experiência da associação livre, para a experiência da atenção flutuante, né? O que hoje, me parece, as tecnologias de comunicação virtual intensificam, né? E elas intensificam através dessa intensificação de uma estranha presença, né? Essa presença que caracteriza, então, a experiência clínica. Bom, a pergunta, então, né, que eu acho que é importante fazer agora, é essa pergunta de dupla mão. Né? O que está acontecendo com a clínica quando a sessão online ela se torna cotidiana, né? Nós já fazíamos isso há algum tempo, né? Eu fazia muito pouco, né? E confesso que estranhava, né? Por não ter entendido ainda, ou por estar numa outra experiência diferente dessa do contemporâneo, eu estranhava o uso das tecnologias de comunicação virtual para o trabalho clínico. Mas se isso acontecia mais esporadicamente, se tornou hoje, forçados como estamos pela quarentena, a uma experiência cotidiana. Mas tem uma outra pergunta que vem como contraface dessa. O que acontece com o WhatsApp, com o Skype, com o Hangout, com o Zoom, quando essas plataformas estão sendo usadas pela clínica? Então, a pergunta de dupla mão, né? Isso me parece uma marca muito evidente, muito expressiva, né, desse contemporâneo, né? E é um contemporâneo que impôs uma velocidade de mudança vertiginosa. Veja que em 2014, né, quando esse coletivo, né, o Comitê Invisível, escreveu o seu texto manifesto Crise e Insurreição, né, eles mostravam de maneira assim, muito contundente como esse agenciamento capitalismo-tecnologia criava uma crise que não era só econômica, né, ecológica ou política, mas, segundo diziam, uma crise que era, antes de tudo, uma crise da presença. Eles vão dizer lá na página 35, né, vivemos um regime de semipresença constante. E isso, para eles, era bem expressão dessa experiência limiar do capitalismo, né? O capitalismo quase que levando a essa crise subjetiva, porque uma crise da presença. Me parece, então, que o que a gente vive hoje, né, é algo como uma reversão desse sentido negativo que o agenciamento tecnologia e capitalismo produziu, né? Produziu visando certamente um exponencial da extração da mais-valia, né? Em que medida, né, essa experiência que estamos tendo da clínica usando essas plataformas, ela pode ser entendida, pode ser reduzida a esse regime, essa alteração do regime de trabalho, né, 24/7, do home office. Eu acho que
essa alteração do regime da presença, né, através do uso que a clínica está fazendo dos dispositivos tecnológicos de comunicação virtual, essa alteração ela é muito interessante, né? Bom, o que eu quero dizer é que o dispositivo do divã, ele já sustentava e suportava, né, um regime de presença em que a clínica era forçada, né, a habitar essa superfície, né, que é a superfície do encontro, né, do encontro clínico, né, uma superfície que é uma zona, né, é uma zona, na dupla acepção da palavra, uma zona limiar, né, onde o sentido, então, ele transita, né, o sentido ele modula, né, ele se faz por essas travessias, né, um estranho lugar, então, onde não se está propriamente nem dentro nem fora, né, um espaço paradoxal, né, o espaço dos trânsitos, né. E ali, então, habitando essa superfície, né, onde não estamos nem propriamente dentro, nem propriamente fora, e onde o regime de sentido, ele talvez deva ser pensado como um tofórum, né? Nem estou dentro, nem estou fora, mas tofórum, né? Estou numa experiência em que o coletivo e a dimensão pública do sentido se intensificam. E ali, na limiar, né, do encontro clínico, ali então a gente acolhe, né, acolhemos e desviamos, né, desviamos as direções do sentido, a clínica se fazendo então, né, esse clinicos, né, se fazendo então como acolhimento e como desvio. E desviamos de quê? Né? Nós desviamos, em especial, dos jogos identificatórios, né, que tendem a ser produzidos nessa zona limiar, né? Uma zona limiar em que devemos permanecer na medida que somos capazes de sustentar e suportar essa estranha presença. Daí, então, a fórmula clínica, né? A fórmula clínica do Almodóvar, fale com ela, ter como contraface necessária essa outra, deixe com ela, né? O que obriga a clínica, então, a suportar a sua presença, né? E sustentar a sua ausência nessas transações do inconsciente, né? O clínico, ele suporta e sustenta, né, essa ausência nas transações do inconsciente. Eu creio, então, que as tecnologias da comunicação virtual têm nos ajudado muito nessa tarefa, oferecendo isso, então, que a Hélia Borges chamou, então, de ambiência imersiva, né? A clínica, então, ela é um convite, né, para esse mergulho nessa ambiência na qual nos desviamos de nós mesmos, né? Nos desviamos dos jogos identificatórios, né, para podermos, então, pensar, sentir e fazer diferentemente, né? E aí, então, né, essa coetaneidade, né, essa contemporaneidade que foi do nascimento da Clínica do Inconsciente e o nascimento do cinema, né? 28 de dezembro de 1895 teve essa primeira exibição, né? Primeira exibição comercial do cinema, Os Irmãos Lumière. Uma curtíssima metragem, né? A chegada de um trem à estação de Ciotat, né? Que impressionou de maneira especial os espectadores, né?
o cinema ele criou essa ambiência imersiva, que permitiu que os espectadores, aos poucos, né, entendessem, então, a realidade subjetiva do fenômeno. Em psicologia, a gente chama esse movimento aparente de fenômeno, que é um movimento que ele existe enquanto realidade subjetiva. E é nessa realidade subjetiva que estamos imersos. E é ali que precisamos disputar sentido. Esse sentido, então, é um sentido que ele não tem nenhuma referência senão nos marcos de um território existencial. Então, aquela realidade perceptiva, né, que o cinema, na virada do século XIX para o XX, oferecia, era de uma estranha espacialidade. Né? Aquele espaço ele era um território existencial onde aprendíamos a transitar. A clínica ela é assim também, né? Ela nos convida, né, a transitar por essa realidade existencial mediada por tecnologias da subjetividade. Então a gente usa tecnologia, mas também nós somos constituídos por tecnologia, né? Nós temos a tecnologia como um importante vetor de subjetivação. Então, o uso essa, né, ideia, né, que eu, Willy e André queremos nela apostar, né, que o uso das tecnologias de comunicação virtual, né, que a quarentena nos força a fazer, é uma intensificação, né, dessa dimensão tecnológica, ficcional, né, maquínica da subjetividade, né, e que a clínica do inconsciente, ali também na virada do século XIX para o século XX, proporcionou. Né? Vivemos, então, um momento de intensificação da experiência clínica a partir disso que nos força o contemporâneo. Bom, mas eu acho que agora a gente podia, né, conversar um pouco, fazer circular a palavra e conversar. Valeu, Edu. Eu consegui anotar aqui algumas questões, né? André também. Eu não sei que horas isso vai cair. Dizem que é com 1 hora, por enquanto não me avisa nada. A gente vai começar a responder. Se cair, a gente volta mais um pouquinho. Pode ser assim, né? Eu tentei anotar o nome das pessoas que perguntaram, enfim. Eu vou fazer assim, Edu, como eu estou ancorando aqui, eu e você, a gente responde um pouco, depois eu chamo o André para falar um pouco aqui também. Ai, gente, desculpa, eu fiquei muda no Facebook, quem estava lá não me ouviu. Então, a gente vai agora começar a responder as questões que a gente anotou. Deixa eu ler aqui, né, algumas perguntas. A Belle coloca: como fica a porta de entrada e o acolhimento de pacientes que antes iam aos serviços públicos, uma vez que boa parte dos plantões estão suspensos? Vou colocar 3 perguntas e a gente comenta. Andressa Pontes e Henrique Gluck fazem uma pergunta sobre segurança. Qual a segurança dos dispositivos online? E o Rogério Felipe faz um comentário interessante. Como criar um comentário / pergunta? Como criar para si um setting sem órgãos? Quer começar, Edu? Sim. Vai encerrar.